O vídeo de hoje ele é bem interessante porque vai tratar sobre um dos assuntos que sempre causou polêmica e divergência entre romanistas e protestantes, tá? É o assunto sobre a virgindade perpétua de Maria e também de uma frase que aparece lá no Credo de Calcedônia, onde diz que Jesus é, foi, nasceu da Virgem Maria, né? E o credo acrescenta Mãe de Deus. Então, entre os protestantes, há alguns que não entenderam o sentido dessa expressão e ficam na dúvida: será que Maria de fato é Mãe de Deus? E para tanto, esse vai ser o assunto para dissertarmos um pouquinho aqui no nosso canal, tá bom? Eu gostaria de antemão que você não esquecesse de deixar o seu like, o seu comentário e também não esqueça de divulgar o canal aqui, tá bom? Teologizando do PH Pereira. Eu gostaria também de enviar um abraço, né? Mandar um alô para os nossos colegas de trabalho, né? Entre eles eu destaco o Fábio, que ele de vez em quando me cobra. PH, envia para mim um abraço, manda um alô, né? Eu estou aqui para enviar um abraço para o Fábio que trabalha comigo. É sempre bom conversar com ele. Sempre quando eu posso e temos oportunidade, estamos falando ali sobre assuntos inerentes à Bíblia, a palavra de Deus, a teologia, e isso é bom demais, tá bom? Meus irmãos, de antemão eu preciso destacar que quando nós recorremos à história da igreja, especialmente no período da patrística, né, entre os primeiros pais da igreja nós encontramos algumas vezes erros doutrinários e, por que não dizer, até mesmo heresias, que hoje, né, que nós temos o bojo doutrinário formado, né, aquelas doutrinas essenciais da fé cristã já estão formadas, estabelecidas, ratificadas, sistematizadas e assim por diante. Hoje, se nós recorrermos à história da patrística e lermos os escritos de alguns pais da igreja, nós vamos dizer, vamos pensar, poxa vida, mas isso é heresia, né? Porém, nós devemos atentar que um herege é alguém que pensa diferente ou contrário da ortodoxia. O que é a ortodoxia? A doutrina correta, tá bom? E um herege é alguém que pensa contrário à ortodoxia já estabelecida, já fixada, tá? Os pais da igreja, alguns que hoje, né, nós lemos, ouvimos falar de algo que julgamos como herético que eles falaram, eles não podem ser taxados como heréticos, por quê? Porque eles faziam teologia quando a ortodoxia ainda estava se formando, ok? Então precisamos ter isso em mente. E nós temos aí vários concílios da história da igreja. Mas eu gosto das palavras do reformador alemão do século XVI, Martinho Lutero, e eu comungo com ele dessa mesma visão, que Lutero disse que houve muitos concílios na história da igreja, mas 4 deles são os essenciais, são os mais relevantes, são os fundamentais. Primeiro, o concílio de Éfeso, em 325 d.C., onde ratifica a deidade de Jesus. Tá? 2. O concílio de Constantinopla, em 381 d.C., que ratifica a deidade do Espírito Santo. 3. O concílio de Éfeso, em 431, que ratifica que todo ser humano é pecador desde o ventre de sua mãe. E 4. O concílio de Calcedônia, em 451 d.C., que ratifica a união hipostática de Cristo. Ou seja, Jesus é 100% Deus e 100% homem, tá? Então, se você discorda dessas doutrinas que são essenciais à fé cristã, você hoje pode ser definido, visto, taxado e considerado como herege, tá bom? E é interessante atentarmos para isso sobre esses 4 concílios ecumênicos na história da igreja. Quando eu uso o termo ecumênico, eu estou falando de reuniões oficiais da igreja que se reuniam com o propósito de debater, de discutir questões polêmicas e doutrinárias que estavam levantando-se e, de certa forma, estava causando divisão no seio da igreja, tá bom? Por isso é concílio ecumênico. Então nós temos 4 grandes concílios
que confirmam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que confirma o pecado original, isto é, o pecado adâmico, tá? Toda a raça humana caiu em Adão, Romanos 5,12, por exemplo. E nós temos o Concílio de Calcedônia, que diz que Jesus é verdadeiramente homem, Deus. Ele não é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus, tá bom? Chamamos de natureza hipostática na teologia, tá? Vem de hipóstase. Hipóstase é pessoa, ou seja, a união em uma pessoa. Ou seja, a união das duas naturezas na pessoa de Cristo, tá bom? Ele é tanto divino quanto humano. E no Concílio de Calcedônia foi promulgado um credo. E esse credo, esse documento histórico, em dado momento ele diz que Maria é mãe de Deus. Tá, mas em que sentido o credo quis dizer que Maria é mãe de Deus? Eu devo dizer para vocês que a frase é perfeitamente correta, bíblica, ortodoxa, não é herética. O credo de Calcedônia está correto, é ortodoxo, é bíblico, é verdadeiro. Maria é mãe de Deus? É, Maria é mãe de Deus. Por que Maria é mãe de Deus? No sentido de que Jesus é Deus. Ponto final. Essa é a resposta mais simples, objetiva, direta que podemos dar. Por que Maria é mãe de Deus e o credo de Calcedônia corrobora isso? Simples, porque Jesus é Deus. Você crê nisso? Ponto final. Agora, nós discordamos dos romanistas quando eles tentam dar um papel proeminente a Maria, que é um papel que a Escritura não atribui a ela. Ou seja, Maria é vista quase que um semideus, né? E a Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os todos que pecaram, Maria é inclusa nesses todos também. Tá bom? A Imaculada Maria, conforme dentro da teologia romanista é ensinada, né? Então todos pecaram. Se todos pecaram, obviamente Maria é inclusa nesse todos. Tá bom? Então, nós podemos argumentar nesse sentido. Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. E Jesus, ele era portador das duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. Tá bom? E precisamos atentar para isso. É interessante nós fazermos a distinção. Veja bem, Jesus como homem e Jesus como Deus. Né? Como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Mas como Deus, ele teve pai, mas não teve mãe. Como homem, ele era filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Então precisamos fazer essa distinção, porque senão a gente vai fazer uma salada e vai complicar a mente das pessoas, tá bom? Há essa distinção. Precisamos entender as duas naturezas de Jesus, caso contrário nós vamos dar piruetas e vamos incorrer até no campo da heresia. Você precisa entender isso. A Bíblia, de forma clara e explícita, diz que somente há um mediador entre Deus e o homem. Mediador, ok? Alguém que fica no meio. Alguém que está entre duas pessoas que pode interceder por uma delas e pode conversar com ambas. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2:5, ele diz exatamente isso, porque há um só mediador entre Deus e o homem. E Paulo prossegue, Jesus Cristo, homem. O próprio Jesus, em João capítulo 14, verso de número 6, ele diz assim, eu sou o caminho, tá bom? Artigo definido o caminho, ou seja, não existe mais ninguém, mas nenhum outro caminho. O caminho das boas obras, o caminho das preces, das orações, de autoflagelamentos, o caminho das caridades, das esmolas, nenhum. Ele diz, eu sou o caminho, o único caminho. E Jesus prossegue, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Papa, não tem padre, não tem pastor, não tem profeta canelinha de fogo, tem ninguém.
Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Ele é a ponte que nos conduz a Deus. Bom? Então Maria não é uma intercessora. Maria foi uma mulher diferenciada de outras, eu reconheço isso. Maria teve Jesus e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nós não negamos isso, mas nós não atribuímos a Maria aquilo que é atribuído somente a Deus. Tá bom? Agora, curiosamente, no capítulo 2 do Evangelho segundo João, você lembra do primeiro milagre que Jesus fez em seu ministério público terreno, que foi transformar a água em vinho? A mãe de Jesus, isto é, Maria, estava lá. E aí os empregados foram informar para ela que o vinho acabou, né? Não tem mais vinho. E informaram a Maria. E aí, quem sabe, até numa tentativa de ela fazer alguma intercessão, né? E tentar ajudar a fazer o milagre ali, a própria Maria vai dizer para aqueles empregados: fazei tudo quanto ele, isto é, o meu filho, Cristo, vos mandar. Ou seja, não peçam para mim que eu não tenho um poder miraculoso de nada. Fazei tudo quanto ele, Cristo, vos mandar. A própria Maria reconheceu isso. Agora, sobre a questão da virgindade perpétua de Maria, a Bíblia, ao contrário do que ensina os romanistas, tá bom? Ela diz que Maria não foi virgem para sempre, tá? Veja, por exemplo, no capítulo 2 do Evangelho segundo João, verso de número 12. Você se considera um cristão protestante evangélico? Então você não pode compactuar com as ideias romanistas, que Maria ficou virgem para sempre, tá bom? No capítulo 2 do Evangelho segundo João, verso 12, diz assim: depois disso desceu a Cafarnaum, ele, ou seja, depois de quando? Depois que Jesus transformou a água em vinho, né? Desceu a Cafarnaum, ele, ou seja, Jesus, e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Percebe? Seus irmãos. Ora, se Jesus tinha irmãos, significa dizer que a ideia da virgindade perpétua de Maria é mentirosa, é falaciosa, não provém da palavra de Deus. Se ele tinha irmãos, obviamente que José e Maria tiveram relações sexuais, obviamente, depois que Jesus foi concebido, né? E tiveram mais filhos. Ainda no Evangelho de Jesus, no capítulo 12, verso 47 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, verso 47. E disse-lhe alguém, falando para Jesus, né? Eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. No capítulo 13, versos de número 55 e 56, de novo aparece a expressão irmãos de Jesus. Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? É interessante que aqui a Bíblia ainda dá nomes e detalhes dos irmãos de Jesus. A Bíblia diz assim: seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. E no verso seguinte, fala também sobre as irmãs. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Percebe? A Bíblia diz com muita clareza que Jesus tinha irmãos. Obviamente porque Maria teve outros filhos. No capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, verso de número 25, o texto diz assim: e não a conheceu, ou seja, José não conheceu a Maria, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. O texto está dizendo que José não conheceu. A palavra grega para conheceu aqui, em Mateus 1,25, é a palavra grega egnosken. Egnosken. E essa palavra no grego não é um conhecimento, digamos, intelectual. Esse gnosken, no grego, é a ideia de um conhecimento na intimidade. Ou seja, José teve relações sexuais com Maria depois que o menino Jesus nasceu. É isso que o texto diz. Tá bom? O texto é mais claro do que o cristal. Agora, existe um argumento dos romanistas mais ou menos assim. Olha, o texto até fala sobre irmãos, o texto até fala sobre irmãs,
Mas, na verdade, o texto não quer dizer irmãos, o texto não quer dizer irmãs, o texto quer dizer primos e primas. Tá bom? Então eles vão argumentar dizendo, a tradução mais correta não é irmãos de Jesus, mas primos de Jesus. A Bíblia, em contrapartida, destrona mais uma vez essa mentira romanista. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso de número 36. Olha o que o texto diz. Eu estou com a Bíblia em mãos. Lucas 1:36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Note. Eis que também Isabel, tua prima. Prima de quem? De Maria. Note que quando a Bíblia quer falar de irmão, ela fala de irmão. Quando ela quer falar de irmã, fala de irmã. Quando quer falar de primo, fala de primo. Quando quer falar de prima, fala de prima. Quando quer falar de sobrinho, fala de sobrinho. E assim por diante. Há uma distinção entre irmãos e primos na Bíblia. Portanto, a ideia de que ao texto, quando fala de irmãos, Jesus quer falar de primos, não se harmoniza, pelo menos aqui com Lucas 1:36. Porque a Bíblia diz que Isabel era prima de Maria. Ora, se irmãos é sinônimo de ser primo, então deveria estar aqui a expressão Isabel, tua irmã, não é? Afinal, irmão é primo. Mas o texto faz a distinção Isabel, tua prima. Ok? Além disso, há no texto grego a distinção de irmão e de primo, tá bom? A palavra grega para irmão, no texto grego koiné, é a palavra grega adelphos. Esta palavra adelphos para irmão, dependendo do texto bíblico, aí vai depender do contexto também, sendo analisado, o irmão tem a ver com um irmão de sangue realmente, que faz parte da família, de uma família física, de uma família terrena, tá bom? Mas também tem o sentido de irmãos na fé. Essa palavra adelphos, que foi traduzida para o nosso português como irmão, ela aparece tendo esses dois sentidos, ou como irmão de sangue, ou como irmão na fé, como irmão em Cristo, né? Por exemplo, Mateus 12, 46, 47, capítulo 13, versos 55 e 56, que nós já verificamos, Marcos 3, 31 e 32, Marcos 6 e 3, Lucas 8 e 21, João 7 e 3, João 5 e 10, Atos 1 e 14, 1 Coríntios 9 e 5, Colossenses, ou melhor, Gálatas 1 e 19. Esses textos, apenas alguns que citei, aparece a palavra grega adelphos para irmãos, fazendo uma referência a irmãos de sangue ou irmãos em Cristo, irmãos da fé, mas nunca se referindo a primo. Por quê? Porque há uma palavra grega específica para primo no texto grego, e não é adelphos. A palavra grega para primo é exatamente a palavra anepsios, tá bom? Aparece, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso de número 10. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso de número 10, há a palavra grega anepsios, que foi traduzida como primo. Percebe que mesmo no texto grego há uma distinção. Quando é irmão, usa-se os autores bíblicos inspirados que escreveram o Novo Testamento na sua língua original, grego koiné, eles usaram a palavra grega específica para irmãos adelphos. Mas quando eles queriam falar sobre primo, eles usavam exatamente a palavra grega anepsios, que literalmente significa primo. Há uma distinção. Percebe? Meus irmãos, Maria não foi virgem para sempre. Nós verificamos na Escritura. E a ideia da Imaculada Maria também não se harmoniza com a Bíblia. Tá bom? Ela era uma pecadora como qualquer outro. Tá bom? Que carecia da glória de Deus. Isso é interessante, confirmado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso de número 47, quando o texto diz assim: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria está dizendo que o espírito dela se alegrava em Deus, que era o Salvador dela. Ora, somente pecadores precisam de um Salvador. Tá bom? Então, eu creio que eu clarifiquei algumas questões. E eu também, meus irmãos, eu gostaria de fazer a indicação desse livro, que talvez
possa ajudar alguns dos senhores, tá bom? É esse livro, Respostas às Perguntas que os Católicos Costumam Fazer. Esse é um livro que não é volumoso, deixa eu conferir aqui as páginas, ao total 233 páginas, e é um excelente livro da CPAD, tá bom? Que vai apresentar as objeções católicas romanas e as refutações. Detalhe, o autor é um ex-católico, tá bom? E esse livro, acredito, né, pela forma clara, pela abordagem convincente do autor, com muito embasamento bíblico, vai te ajudar nessa questão e em outras. Muitas questões aí do romanismo são abordadas aqui. Eu creio que, se não todas, mas pelo menos as mais conhecidas e famosas objeções dos romanistas. Tá bom? Esse livro eu indico fortemente. Não esqueça de deixar o seu like. Abraço.